Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais um domingo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Tiago 1, 2, 12. Tiago capítulo 1, versículo do 2 a 12. Tiago 1. Um, 2 a 12. Amém? A palavra de Deus fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se, ó irmão, abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Deus, a todo momento, Ele vem mudando o nosso cenário, Ele muda tudo que está ao nosso redor, para que nós venhamos olhar a Sua palavra. Essas pessoas a qual nós falamos, essas pessoas a qual foram os discípulos, os apóstolos, a qual foram os profetas, a qual foram os homens da lei, o Senhor foi mudando gradativamente o seu redor, porque Deus não pode interferir no nosso livre-arbítrio. A palavra de Deus, Ele deu esse livre-arbítrio para nós, lá no jardim, quando Ele disse: de toda árvore comerá, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes dela, certamente morrerá. Ele deu uma escolha para nós. Ele dá uma escolha para cada um de nós nos dias atuais. Toda a vida foi assim. Através da palavra a gente vem valorizar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Quando Deus deixa seu povo cativo no deserto, no Egito, o povo, a palavra de Deus fala que há mais de 400 anos estava escravo. Mas Deus usa o seu povo da sua maneira. Porque quando Pedro usou Paulo, que também tinha o nome de Saulo, foi colocado numa prisão onde escreveu cartas para o Novo Testamento. Ele nem imaginava isso. E é assim que Deus faz com o seu povo. Em João 3, a palavra de Deus fala: o vento assopra, ouve a tua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele guiado pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você passa a ser de Deus, é Deus que guia os seus passos. É Deus que guia o seu caminho na obra. Não importa o tempo é sempre do Senhor. E você vê que a verdadeira obra de Deus, ela requer tempo, determinação, vontade, prática. Tudo isso que nós estamos vendo aqui em Tiago, irmão de Jesus. A palavra de Deus, ele fala para você ter persistência. Quando Deus coloca obstáculos para o crente, é para que ele se fortaleça na fé, ele cresça na verdade, que é a palavra do Senhor. Jesus Cristo teve que aguardar durante 30 anos da sua vida para começar o seu ministério, sabendo que ele ia morrer por mim e por você. Você já imaginou você saber o seu tempo final? Jesus Cristo sabia.
Jesus Cristo já sabia exatamente que ele tinha vindo para nos salvar. E mesmo assim, hora nenhuma, ele mudou o seu caminho. Ele sempre andou no caminho que Deus mandava. Ele andava, mandava e ele andava, sabendo que tudo aquele sofrimento que ele ia passar, ia ter a glória do Senhor na vida dele. Amém? Por isso nós estamos aqui reunidos, sob essa palavra que tem poder e que cura, essa palavra que pega um coração triste e quebranta ele, transforma e dá alegria verdadeira, que só Jesus pode proporcionar, porque ele tem o verdadeiro conhecimento da alegria, porque ele pereceu na cruz, levando todos os nossos pecados, e hoje nós nascemos na graça. Basta que nós andemos. Primeiro temos que ter fé. Em Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A partir do momento que você tem fé, é você caminhar. E se você prestar atenção na palavra, Deus coloca todo o seu povo, os seus grandes homens que andaram com ele, para que você olhe e diga, eu também posso, porque ele era como eu. Abraão, Jacó, Moisés, eram igual a nós. O que eles tinham de especial era a fé que eles tinham em Deus. E essa mesma fé que nós temos, que estamos aqui reunidos hoje, ouvindo essa mesma palavra, que foi pregada há muitos mil anos antes de Jesus Cristo. Então o verdadeiro sentido, a verdadeira alegria que nós temos em nosso coração, é aprender cada dia mais com essa palavra. A palavra de Deus, ela fala lá em Romanos 5, 1:5, ela fala assim, Romanos 5, 1:5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para você receber esse Espírito Santo, você tem que primeiro ter fé, e depois você vai andar com ele, vai crescer dentro de você, de fé em fé, e vai tendo as tribulações, as dificuldades que Deus vai colocando. Quando Deus tira o povo do deserto, tira o povo do Egito, a primeira coisa que ele faz é colocar o povo no deserto. Porque é no deserto que você aprende a valorizar o que Deus tem de melhor para você. É no deserto que cai maná. É no deserto falta água e você tem que glorificar a Deus para que Ele dê água para você, e Ele dá. Quando mandou Moisés tocar na rocha. Porque no deserto o impossível se torna possível graças ao nosso bom Deus, é o nosso Jesus Cristo. As coisas materiais, a qual o homem do mundo corre, elas perecem. Hoje você compra uma coisa, amanhã não tem valor nenhum, enquanto a palavra continua a mesma, salvando almas, fortalecendo pessoas, dando alegria verdadeira, que não se comove por perdas de bens materiais. Se você notar, quando os Estados Unidos teve aquela quebra da bolsa, houve milhares e milhares de pessoas morrendo, pulando dos prédios, porque tinham perdido dinheiro. Esse povo tinha fé? Claro que não. O homem verdadeiro que anda na palavra de Deus não se importa com essas coisas, porque Deus o alimenta. No deserto, a verdadeira igreja de Deus é alimentada no deserto, está lá em Apocalipse, e tem que ter fé. Então aqui, a palavra de Deus fala aqui em Romanos, gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência. Então vamos pegar um exemplo disso, lá em Gênesis 48, a palavra de Deus fala lá em Gênesis, finalzinho de Gênesis, fala de José. Gênesis, olha a fé que esse cara tinha, Gênesis 48, você às vezes acha que passa por dificuldades, você acha, tem hora que a gente passa uma coisinha tão insignificante ao que esse cara passou, mas ele tinha aquilo que de melhor um homem pode ter, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua vontade, e Deus cuida do seu povo, Deus cuida do seu povo.
Na maior simplicidade, Ele cuida do seu povo. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 40, 8. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? José perguntando para eles. E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que meu sonho havia uma vide diante de minha face, na vide 3 sarmentos, e ela estava com o que brotando. E ele contou o sonho para José, e o Senhor vai e interpreta o sonho dele. Interpretou desse e do outro. Para um ele disse que daqui 3 dias você estará livre e junto com o faraó. Mas o outro ele disse: daqui 3 dias a sua cabeça será cortada. Então, se você notar, Deus usava José através do sonho, falava com ele. E José tinha tanta certeza que Deus falava com ele, que ele falou: conta para mim que eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Agora, se ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo e que Deus passava para ele os sonhos, ele sabia que aonde ele estava era porque Deus tinha colocado ele ali naquele lugar. Às vezes Deus coloca a gente em situações de dificuldade para a gente glorificar Ele ainda mais, para a gente saber que existe lá na frente um propósito de Deus na nossa vida. Às vezes achamos que passamos por uma dificuldade, umas coisinhas tão simples. José já tinha sido vendido pelos seus irmãos, e antes eles ainda queriam matá-lo. O menino que até uns tempos atrás estava no seio de seu pai, que gostava, amava ele demais, mais do que todos os outros irmãos, e ele se via nesse momento, sozinho, preso, injustamente. Qualquer pessoa que não tem o conhecimento de Deus nessa hora, já fica apavorado, já começa a clamar da vida, dizer por que está acontecendo. Mas quando você tem Deus no coração, e sabe que Deus é contigo, e conhece a palavra, você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. As dificuldades vêm para fazer você ficar grande. Você lembra quando Davi estava lá no fundo da casa dele, quietinho, ninguém nem sabia, ninguém conhecia ele, uma vida tranquila, apacentando as ovelhinhas. De vez em quando aparecia um urso, ele dava uma pedradinha nele, a coisa ia desse jeito. E aí aparece um tal de Samuel na vida de Davi, que nem estava esperando, mas Deus já tinha visto ele antes de nascer. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus conhece os seus verdadeiros adoradores. Deus conhece as pessoas que saem das suas casas para ouvir a palavra dele, que sabe que essa palavra tem poder de transformar a vida de cada um de nós. E a partir daquele momento que Samuel chega e unge a testa de Davi, a vida dele vira de ponta cabeça. Começa a aparecer dificuldades, começa a aparecer Golias, começa a aparecer Saul na sua vida, começa a aparecer perseguições, porque o crente, ele tem que ter perseguições, porque o mundo não gosta da palavra. Se você pregar a palavra e o mundo absorver, está errado. A palavra de Deus, quando ela vai para o mundo, o pecado sai para fora e ninguém quer ver o seu pecado, ninguém quer ver, não se sente bem. Quando ouve louvor, tudo é lindo. Mas quando a palavra é pregada de verdade, ela transforma o pecado da pessoa, joga ele para fora e ela olha e não quer ver de jeito nenhum. Esse sempre é o intuito da palavra, transformar você de dentro para fora. Por isso a palavra faz com que você olhe para dentro de você e veja o que você tem lá escondido, e vem tratando aquilo de fé em fé, de glória em glória. Então, a partir do momento que Davi é ungido, vem todas aquelas perseguições, mas ele continua firme até o fim, porque é um homem de Deus, e quem é de Deus não se afasta, continua andando com o Senhor. Porque se ele coloca no deserto, ele põe nuvem, se de noite fica frio no deserto, ele coloca uma cortina de fogo, ele cuida de você. O seu alimento acaba, mas ele manda maná, ele não deixa você passar necessidade, ele sempre cuida de você. Então José estava naquele momento ali preso injustamente, porque a esposa de Potifar tinha dado em cima dele. E a palavra de Deus fala, ele saiu com 17, e quando ele sai do cárcere, ele está com 30 anos.
Então, 13 anos. 13 anos, ele deve ter ficado, ele ficou com Potifar, então ficou provavelmente, vamos colocar uns 10 anos, vamos colocar 3 anos para ela pegar no pé dele, que eu acho muito difícil, provavelmente 2, mas vamos colocar 10 anos. Então ele ficou 10 anos injustamente preso. Mas quando você está com Deus, não importa o lugar que você está, você nunca estará preso, nunca estará preso. Porque a verdadeira prisão, ela está naquela que o mundo oferece para você. Aquilo que Deus oferece para você chama-se liberdade. Não importa o deserto serve para construir você. O deserto serve para você aprender a confiar que Deus anda com você junto. E é assim nas nossas vidas. Deus continua falando, transformando, cuidando de cada um de nós. E você vê que lá na frente, quando o faraó teve 2 anos sonhando um sonho, que ele não sabia interpretar, aí aparece esse que ouviu, que José falou com ele, que tinha decifrado o sonho, e vai. E José, da noite para o dia, ele se torna governador do Egito. Quem pode fazer uma coisa dessa na vida de um ser humano, se não for Deus? Que abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Quando o povo estava na beira do mar, e o faraó lá vinha para pegar aquele povo e cativá-los de novo, e o Senhor falou: esse povo agora está na minha mão, quem cuida sou eu. Eu abro o mar, eles passam no seco. É assim que eu faço com o meu povo, eu cuido dele. Mas tem que ter fé. Não importa com as coisas mundanas, importa com a palavra, essa palavra que constrói cada um de nós. E José recebe o governo para tomar conta de tudo, porque ia ter uma grande fome lá na frente, e o Senhor precisava de José naquele lugar. E se Deus não prende José no cárcere, ele voltava para casa. A primeira oportunidade que ele tivesse com Potifar, de pegar um dinheirinho bom, falava: deixa eu ir lá ver minha família. E o Senhor falou: você não vai, porque se você for, você não volta. E aí ele travou ele lá, porque é assim que Deus faz. Quando ele pega para fazer a obra, faz mesmo, não adianta você correr. Paulo vivia correndo atrás do povo de Deus, perseguindo. Quando Estevão foi morto, as roupas foram jogadas aos seus pés. Ele participou da morte de Estevão e de muitos outros. Mas o Senhor Jesus precisava dele, porque Deus é justo. Ele não pega uma pessoa que nunca cometeu nenhum mal e coloca para apanhar, para levar um castigo. Só Jesus fez isso. Jesus aconteceu, porque tinha que acontecer, para levar os nossos pecados. Por isso que os nossos pecados foram para ele. Porque não tinha pecado nenhum, como que a morte ia levá-lo? O salário do pecado é a morte. A partir desse momento, Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. E ele apanha quase à morte, apedrejado. Da mesma maneira que ele apedrejou Estevão, ele também foi apedrejado quase à morte. Pararam de jogar pedra porque falaram: matamos ele, agora vamos embora, porque está resolvido. Mas Deus, quando tem uma obra na vida de uma pessoa, ela só vai na hora que ele deixa ela ir. Porque enquanto ele falar, continua, levou pedrada, ele falou: agora levanta que eu estou contigo, levanta que eu estou contigo. É assim que Deus faz na nossa vida. E José, você vê o coração de José, todas aquelas pessoas perseguiram a vida dele, os irmãos perseguiram, venderam, quiseram matar. A esposa de Potifar também, injustamente condenou ele para que fosse preso. E quando ele se torna governador, você não vê hora nenhuma falar que ele perseguiu essas pessoas, porque tinha um coração bom. Aí você tem um coração bom e coloca o Senhor Jesus dentro, e o seu coração fica maravilhoso, fica lindo. Você aprende a perdoar as pessoas, você aprende a amar de verdade as pessoas, você aprende a ser verdadeiro com as pessoas. Porque o verdadeiro deserto hoje, para o crente, é amar o seu próximo. Esse é o deserto, porque qualquer coisinha já fica nervoso, já fica com raiva, aí não praticou a palavra. Gálatas: amor, benignidade, temperança, longanimidade, fé, mansidão. Jesus tinha tudo isso, porque quando esbofeteava Jesus, ele não esbofeteava ninguém. Pedro ainda não tinha entendimento, porque quando pega Jesus para levar lá no Betsemane, o Pedro já vai lá e já corta a orelha do eunuco. Jesus falou: gente, eu já estou enrolado, você me inventa essa, já querem me prender.
Aí ele vai lá, pega a orelha, cura, coloca no eunuco, cura a orelha dele de volta. Mas Pedro ainda não sabia, não tinha essa prática. Ele estava começando a aprender. Assim é nós no começo, no caminhar. Vai se desprendendo. Vem uma raiva, uma ira, aí você lembra da palavra, coloca ela no coração e vai embora e você se sente bem de novo. Essa é a transformação. Mas se você não tiver fé, é só letra. Mas se você tiver fé, é a palavra e ela tem poder para te curar. Por isso José estava preso no cárcere, mas Jesus, o Senhor Deus, estava com ele. E no momento certo, o Senhor abriu aquelas portas que estavam prendendo ele, e ele saiu para cuidar do seu povo para não passar fome. Amém? A palavra de Deus fala lá em Hebreus 10:36, a palavra de Deus fala assim, Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Por que necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque necessita de paciência. Por que paciência? Porque a obra de Deus, ela leva tempo. E Deus nunca fala para você o tempo que ela leva. Porque se Deus falasse para Moisés que ele ia ficar 40 anos no deserto, ele ia falar assim: eu não saio daqui de jeito nenhum. Então o Senhor falou assim: levanta, vamos embora comigo, vamos resolver esse problema, eu estou contigo, e um dia após o outro. E assim é as coisas de Deus. Um tijolo. Eu sempre gosto de falar sobre o tijolo. Não importa o tamanho da casa que você vai construir, mas é tijolo, depois o tijolo, é de tijolo em tijolo que você constrói. A fé também é assim. Coloca um pouquinho no seu coração hoje, coloca aqui um pouquinho amanhã, começa a jejua, fala com Deus, glorifica o nome do Senhor, e Deus vai aumentando cada dia mais a sua fé. E aí não importa a dificuldade que você vai ter que olhar, mas eu não vou conseguir chegar lá não. Você fala: não, eu consigo, essa porta eu consigo, eu passo tranquilo. Essa é determinação, paciência, perseverança, vontade. Isso faz o crente crescer e ficar grande na palavra. Você vê Jesus. Você já imaginou uma pessoa normal como nós, sabendo que nós, você vai ficar 30 dias, 30 anos, você fica quietinho aí, vai estudando a palavra, porque Jesus conhecia a palavra do Antigo, ele conhecia tudo do Pentateuco, do Antigo Testamento, ele conhecia tudo. Ele passou a vida dele estudando, ele estudava, ele tinha um entendimento, ele sabia quem era, ele sabia o que ia fazer, mas ao mesmo tempo ele se desprendeu daquilo que era Deus, e se tornou homem como nós, na maior simplicidade, andando na maior simplicidade. A única coisa que ele preocupava é em amar você, amar a mim. Ele nos amou tanto que nós nem ainda tínhamos nascido. E graças a esse grande amor, nós estamos aqui hoje pregando essa palavra. Porque se você arrepender, ele vem, te cura e transforma. Basta você ter fé e andar nos caminhos dele. A graça. É de graça? É. Mas tem, a palavra de Deus também fala que fé sem obra é fé morta. Obra é isso que nós estamos aqui hoje, reunindo, ouvindo a palavra de Deus, que transforma. Amém? Em Filipenses, a palavra de Deus fala, Filipenses 3, 7, 8. Filipenses 3, 7, 8. Filipenses 3, 7, 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala assim, Jesus Cristo, ele fala lá, em João 3, ele fala, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito, é espiritual. Você, fé, faz o que meu irmão vai fazer, batiza agora e começa a andar com o Senhor, verdadeiro, na palavra, e Deus vai falando com você, você vai ver Deus falar contigo aqui dentro, aqui que você vai ver, igual falou com a irmã Rosa aqui, e vai falando com cada um de nós.
Porque o Senhor não deixa o seu povo enganado. Deus fala com o seu povo, quando é para puxar a orelha, Ele puxa também. Mas quando Ele fala, continua, está me agradando, eu estou alegre com o que você está fazendo, você está debaixo de um teadinho desse aí, ó, e continua pregando a minha palavra, com fé verdadeira, glorificando o meu nome, não importa o tempo é de Deus, aleluia. Porque quando Jesus estava sendo seguido por toda aquela gente, aquela multidão, aonde o Senhor Jesus aparecia, e uma multidão, mas aquele povo só queria ver os milagres de Jesus. Porque tem uma passagem lá que quando Jesus começa a pregar a palavra, o povo vai raliando, vai indo embora e não fica nenhum. E aí Pedro fala, Senhor, mas aí desse jeito aí vai ficar só nós. Aí o Senhor Jesus fala assim, você quer ir também? Aí Pedro murcha e fala assim, não, só o Senhor tem a palavra da salvação. Então é isso, prega a palavra verdadeira. Quem quiser ouvir, vem. Quem não quiser ouvir, não posso fazer nada. Nós estamos aqui para salvar almas, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro intuito. Não importa com o tempo, não importa com nada, o Senhor vai ajeitando daqui, dali, vai cuidando. No dia que nós queríamos fazer aqui a parte da área, o Senhor falou assim, não é para fazer a área, pinta o muro. Eu falei, deve ser espiritual, vou pintar o muro. Pintei o muro. Então é assim que você tem que, ouve o que Deus tem para falar com você e obedeça. Obedeça. Porque quando você obedece, agrada e Ele transforma. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, depois que Pedro já tinha feito tudo, Deus falava que Jesus amava João, né, aquele que ele amava, mas Jesus amava era Pedro, porque Pedro dava tanto trabalho para Jesus, que ele acha que ele ficava rindo, olha que não tinha como. Esse Pedro é doido, mas Pedro tinha fé, vontade, determinado. Jesus estava lá nas águas, lá, todo mundo com medo, e Pedro falava assim, eu queria até aí, se for o Senhor. Ele falou, então vem, Pedro. E aí ele ia, depois começava a afundar, e o Senhor falou, meninozinho de pouca fé, mas eu vou ajeitando. Mas aí quando você vê lá em Atos dos Apóstolos, Pedro já estava com tanta unção, mas tão grande na palavra, que o povo estava colocando pessoas doentes só para passar a sombra de Pedro. A sombra de Pedro estava curando as pessoas. Na verdade não era a sombra, era o Espírito Santo, mas era usado. Mas levou tempo? Levou. Tudo em Deus, você leva tempo, tem que ter determinação, vontade, e orar, e continuar firme. Porque a palavra de Deus, ela fala, o diabo está ao seu derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Então, você vê que quando o povo já estava lá para ir embora, já tinha mandado 10 pragas no Egito, 10 pragas o Senhor mandou, bateu com a mão forte, o povo saiu de lá, sem levantar um canivete. 10 pragas, e quando o povo estava na beira do mar para ir embora, o faraó vem atrás, significando o quê? Que o diabo não vai abrir mão na hora nenhuma, ele vai até o último momento. Mas aí depois que você atravessa as águas, meu filho, é só continuar firme, que agora ele não tem mais poder nenhum de te enroscar, de te dobrar, de te enganar. Porque tudo que nós aprendemos, em termos de enganar, de mentir, nós aprendemos lá no jardim. Nós aprendemos lá. Deus não podia ensinar o ser humano a ser ruim. Deus ensinou tudo de bom, ensinou a cultivar, a cuidar do solo, a plantar, a colher. Mas Deus tinha que ensinar o lado ruim para valorizar o lado bom. Você tem que conhecer as duas partes. E aí ele coloca a serpente na jogada, e a serpente começa a ensinar Eva a mentir. Foi assim que Deus falou, não, Deus falou que podia fazer de tudo, mas não pode nem tocar. Deus não falou, então já começa por aí. E aí vai lá e come do fruto proibido. E a partir desse momento, o homem se torna isso que nós somos hoje. Se você liga a televisão, você vê. Fulano matou ciclano, não sei o quê. Essa é a essência do ser humano. Mas agora, você tendo essa essência, você sabe valorizar o que de melhor Deus tem para nós. O amor verdadeiro, o significado de Jesus ter morrido na cruz. Igual o filho que Abraão foi sacrificar para Deus, Isaac, o filho da promessa. Como é que Deus manda sacrificar seu próprio filho? É porque você olhando o que ele fez, você aprende a valorizar o que Jesus fez lá na frente. O verdadeiro valor do sacrifício que Jesus fez para nós. E olha que ele nem fez, que na hora que levantou, apareceu o cordeiro para morrer no lugar dele. Então Deus, ele nunca deixa o seu povo enganado. Deus cuida do seu povo, transforma, fortalece. A palavra de Deus fala lá em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios. Amém?
2 Coríntios 12, 10. 12, 10. A palavra de Deus fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Paulo falando. Quando você está fraco é que você está forte, porque quando você está fraco, você clama a Deus. Quando a pessoa se sente forte, ele nem olha para Deus. Quando o povo estava no deserto, o povo clamava, estava com fome, clamava, Deus mandava maná. Quando estava com sede, clamava, Deus mandava água para mais de 1 milhão de pessoas. Porque Deus cuida do seu povo. Mas quando Deus entrega a terra prometida, que estava lá em Canaã, para aquele povo começa a ficar tranquilo, construir sua casa, ficar todo bonitão ali, colocar seu gadinho ali, e aí a coisa vai ficando fofa e começa a esquecer daquele que colocou eles lá, que é nosso Deus. E aí começa a adorar outros deuses, começa a sair da presença do Senhor. É por isso que a palavra de Deus fala: o crente verdadeiro, ele anda no deserto. Foi por isso que Jesus foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Porque durante 30 anos da vida dele, o diabo não podia tentá-lo. Não podia, Deus não permitiu. E agora que Jesus foi batizado, falou: agora você tem que passar por ele, porque você vai resgatar o meu povo das mãos dele. Você tem que passar por ele agora. Durante 30 anos o diabo não teve poder nenhum de chegar em Jesus. Ele não foi tentado. E nós sim. Você nasceu e já vem a tentação. Você liga a televisão, já aparece a tentação. Você vai num... Aí, como é que é a coisa, né? É aquela bagunça. Aí você conhece a palavra e aí você sabe se defender disso que o diabo vem para cima de você. Então Jesus foi tentado com 33 anos, com 30 anos, quando começou o seu ministério. E aí o diabo chega nele aonde? No deserto. No deserto o diabo não tem poder sobre você, não tem nada para te oferecer no deserto. Porque Deus deixou ele entrar no jardim, era uma fofolândia, era todo fruto, falou: você não pode só comer aquilo ali, pronto. Ele falou: não, isso aí ficou fácil para mim. Aí ele falou: agora você vai para o deserto. Aí chega no deserto, o que ele fala para Jesus? Se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães aí, me ajuda, eu não trouxe nada, não tem nada para te oferecer. E Jesus, conhecedor da palavra, o que ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio. Tudo aquilo que o povo passou no deserto, aprendendo, conhecendo, vivenciando, valorizando é a palavra, não o que o mundo oferece para você. O mundo é perecível. Hoje você compra um carro, amanhã já não vale nada. E assim vai. Mas as coisas de Deus são eternas. Mas tem que ter fé. Se não tiver fé, nunca vai acreditar nisso. Então Paulo está falando aqui: o meu poder pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Porque quando você é perseguido, você lembra do Senhor. Nas angústias, você lembra de Deus, por amor de Cristo Jesus Cristo. Esse é sempre o intuito da palavra, transformar. A palavra de Deus fala lá em Tiago, vamos voltar lá a Tiago de novo, já estamos terminando. Tiago 1, 5, 7. 1, 5, 7. 1, 5, 7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que tudo dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que receberá alguma coisa. Então, se você tiver fé e você andar nos caminhos do Senhor, lógico que você não vai orar pedindo coisas que você sabe, você tem conhecimento da palavra, você sabe que você pedir coisas supérfluas para Deus, Ele não vai ouvir essa oração. Mas se você orar e pedir coisas que te façam crescer espiritualmente, que te façam você crescer no entendimento da palavra, na transformação, Deus dá e te mostra ainda. Ele mostra. E é assim que Ele faz os milagres. É por isso que se tiver 20 pessoas ali sentadas ouvindo a palavra e uma tiver fé, 19 não vai entender, e uma vai entender Deus falar direto com ela. Por quê? O coração está aberto. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei com você. Qual a porta? O seu coração, o nosso coração. E para finalizar, Mateus 26, 39. Mateus 26, 39.
Então, quando você falar que passou por dificuldades, todos nós passamos por dificuldades. Mas a verdadeira dificuldade quem passou foi o Senhor Jesus. Porque ele inocente, lá em Isaías fala que ele apanhou tanto que ficou com o rosto deformado, de tanta pancada que ele levou, que você nem imagina. Porque quando uma pessoa comete um pecado, que é um pecado grave, a primeira coisa que acontece, que vai ter o sofrimento, é a carne da pessoa. Você pode observar, o cara entra, roubou um banco, roubou não sei o quê, os caras descem a porrada nele mesmo com gosto. É a carne que sofre mesmo. E Jesus estava sofrendo isso por mim e por você, sem ter feito nada. A palavra de Deus fala lá em Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, a partir dessa oração que Jesus fez aqui, Deus deu força para ele continuar. Então, o crente, no momento da dificuldade, quando você estiver fraco, ora para Deus, mas ora de verdade, abre o coração e fala com Ele, que Ele transforma a sua vida. Você vai ver aquela tristeza sua sair assim, ó. Quando você pensar que não, fala: eu estava triste agora, o que aconteceu? É assim que Deus faz na vida do crente verdadeiro. Então Jesus, mesmo sendo Deus, se abriu de tudo aquilo para andar como nós, para levar os nossos pecados. Mas Ele teve medo nesse momento aqui. Porque Ele, nesse momento aqui, Ele viu o castigo que Ele ia sofrer. Que Ele ia sofrer na cruz, que ia pregar pregos na mão dele. Tudo aquilo, até a morte, por mim e por você. É por isso que eu não paro de pregar esse evangelho. É por isso que eu valorizo essa palavra. Porque quando você abre o coração, você sabe que tudo que está escrito na palavra, do começo ao final, é tudo verdade. E tudo é para o bem melhor de cada um de nós. Amém? E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha dar fortalecimento espiritual, que ela venha transformar-nos nesse domingo maravilhoso, e que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Eu agradeço a visita dos irmãos, né? Sejam bem-vindos sempre que vocês quiserem, né? Da próxima vez também você vai olhar mais um pouco da palavra. Foi muito rápido, quando eu abri a palavra, eu falei: cadê? Mas é assim mesmo, né? Glória a Deus. Deus se agrada do servo dele. Amém? Amém, glória a Deus. Também é motivo de alegria do Alex estar aqui, mas a Alex